na paz do Senhor Jesus para todas as crianças e famílias de alunos da IBD. Que bênção ter novamente a companhia de vocês. Acreditam que mais um trimestre se passou? Estamos hoje na última lição do trimestre, portanto, a lição 13. Vamos orar para iniciar mais uma aula abençoada por nosso Deus? Senhor Jesus, estamos em Tua presença para agradecer por mais um domingo abençoado, para te agradecer pela vida de cada criança, Paizinho, pela minha vida, pela vida de todos que estão participando de todas as aulas durante esse trimestre. Paizinho, abençoa esta aula, vem se fazer presente, Pai. Fala com cada criança em cada coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos recapitular um pouquinho desse trimestre, crianças? Falamos sobre a vontade de Deus. Compreendemos, através de muitas histórias, que Deus sempre quer o melhor para nós. E todas as histórias retiradas da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Vamos relembrar rapidamente de algumas das histórias que estudamos? Bem, estudamos sobre Gideão, vocês lembram? Ele fez provas com Deus usando a lã, por quê? Porque ele estava com medo de cumprir a vontade de Deus. Falamos de Sansão, que era o fortão do cabelão, lembram? Ele não escondeu o segredo da sua força, que foi dada a ele por Deus. E através do pecado da imoralidade, por enamorar-se de Dalila, contou o segredo e acabou virando escravo. Lembram que triste? Estudamos também sobre Hofni e Finéias, que eram filhos do profeta Eli. Eles, crianças, cuidavam relaxadamente dos trabalhos no templo do Senhor, e isso não agradava ao Senhor. Eles acabaram morrendo numa luta contra os filisteus. Estudamos também que o povo queria um rei. Vocês lembram disso? Quem foi mesmo o primeiro rei de Israel? Ele era alto, bonito, e o povo pediu para Samuel que falasse com Deus porque eles queriam um rei. Quem era mesmo esse rei? Vocês lembram? Como vamos falar sobre alguns reis agora, a prof vai colocar aqui para vocês irem lembrando. Esse primeiro rei chamava-se Saul. Além disso, vimos também uma história de outro rei, que foi chamado Gedidias, ou querido de Deus. Quem era esse rei? Vocês lembram? Foi um rei que pediu sabedoria de presente para Deus. Como era o nome dele mesmo? Vamos pensar, ele era filho do rei Davi. Quem era ele? Muito bem, era Salomão. Estudamos ainda sobre um rei que assumiu o trono enquanto era ainda criança, mais ou menos da idade de vocês. Quem era ele, crianças? Era Josias, muito bem. E mesmo sendo criança, Josias foi um bom rei, que procurou seguir a vontade de Deus. Bem, e por aí fomos o trimestre estudando ainda muitas outras histórias. E viram que só nessa rápida recapitulação que a prof fez, falamos o nome de 3 reis. E vejam que legal, hoje nós vamos falar sobre uma rainha. Nossa aula de hoje baseia-se no livro de Esther, como está aqui, crianças, nos capítulos 2 e 4. No capítulo 2, os versículos 1 a 18 e no capítulo 4, os versículos 7 a 16. Conforme você pode ver aqui no título de nossa lição, que diz assim: Esther, a rainha que salvou o seu povo. Uau, crianças, pensem que interessante, uma rainha poder salvar todo o seu povo. E agora, pensem, tem alguém que pode e que quer salvar toda a humanidade. Vocês já ouviram muito falar nisso, não é mesmo? Quem é mesmo, crianças? Vamos ler o nosso versículo de hoje para vocês recordarem algo? Diz assim: Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Vamos repetir? Deus quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. 1 Timóteo 2, 4. E também podemos pensar um pouquinho sobre isso na nossa frase da semana, que diz assim: Jesus morreu para salvar a todos. Então, crianças, Deus quer que todos nós sejamos salvos e Jesus morreu para nos garantir a salvação.
Bem, isso é o que de mais especial existe, querida criança, a nossa salvação. E voltaremos a falar nisso ainda hoje, mais adiante. Agora, vamos conhecer a história desta rainha que nós vamos falar hoje sobre ela. Muito bem, essa rainha foi a rainha que salvou o seu povo, como nós já falamos. A Bíblia nos conta que o rei Xerxes, que era rei da Pérsia, também chamado Assuero, pediu que chamassem todas as moças mais lindas de mais de 120 províncias que ele dominava como rei, pois ele queria escolher uma esposa. Vieram moças lindíssimas, crianças, e entre elas veio uma mocinha que era do povo judeu, que nesta época vivia como escravo nessa região, que era a Babilônia. Essa mocinha não tinha mais pai e nem mãe, e era cuidada por um primo. O nome do primo era Mardoqueu. E agora, com tantas dicas, eu tenho certeza que você já sabe o nome dessa mocinha da história de hoje, não é mesmo? Sim, você já descobriu? Essa mocinha chama-se Esther. Está aqui a mocinha Esther, que era uma mocinha da região de Judá. Sabe o nome dessa mocinha da história agora, né, pessoal? Vocês já conseguiram entender? Sim, esta mocinha, a prof acabou de colocar aqui, era Esther. Ela obedeceu tudo que Mardoqueu, que era o primo que cuidava dela, falou a ela. Apresentou-se no palácio, ficou sendo cuidada por um ano, crianças, com cuidados de beleza para então conhecer o rei. Assim foi feito também com todas as outras lindas moças que vieram de muitos lugares. Depois de todo aquele ano de cuidados, no dia marcado, foram apresentar-se ao rei todas aquelas moças. Ao ver Esther, o rei Assuero ficou admirado com tanta beleza e escolheu-a para ser sua esposa. Comemoraram todo o casamento com uma grande festa e ele pôs na cabeça de Esther uma coroa, porque a partir daquele momento Esther passou a ser a rainha do reino. Então ele colocou na cabeça dela uma coroa. Nesse reino, crianças, havia também um homem que era de muita confiança do rei Assuero. E ele não gostava de Mardoqueu, que era o primo que cuidava de Esther antes dela ser rainha. O nome desse homem, crianças, era Amã. Amã não gostava de Mardoqueu. Por não gostar de Mardoqueu, Amã fez um plano para matá-lo e resolveu que também queria matar todos os judeus. Amã não sabia de nada que Esther tinha algum parentesco com Mardoqueu. Ele não sabia nada sobre isso. Esther, então, ouviu essa história, Mardoqueu fez essa história chegar a ele e Mardoqueu cuidava de Esther antes dela ter ido ao trono, né, antes dela ser rainha, e ele ainda sabia e tinha contato com ela. E ele a fez saber de tudo o que estava acontecendo. Ninguém ali sabia que ela era judia. Por quê? Porque Mardoqueu pediu que ela não contasse e ela obedeceu, não contou a ninguém que ela era judia. Muito bem, Amã trouxe para o rei uma tal história que os judeus não estavam obedecendo às ordens do rei. E o rei, Assuero, ficou muito bravo, então assinou um decreto ordenando a morte de todos os judeus por essa história que Amã tinha trazido para ele. Mandou lá no decreto que todos os judeus deveriam ser mortos. Ao saber do plano de Amã, como eu falei para vocês, Mardoqueu fez isso chegar até a rainha Esther. Mandou contar tudinho para ela e pediu que ela falasse com o rei para que ele poupasse a vida dos judeus. A Bíblia continua nos contando que Esther até queria mesmo fazer algo para ajudar seu povo depois que soube da ideia de Amã, pois Mardoqueu fez isso chegar até ela justamente para tentar conseguir uma ajuda. Mas Esther tinha um problema, crianças. Naquela época, nenhuma pessoa podia chegar até o rei, nem mesmo a rainha, se não fosse chamado para falar com ele. Sem ter sido convidado, ninguém chegava perto do rei. Já fazia um mês
que o rei Assuero não chamava Ester à sua sala. Então, Mardoqueu mandou a Ester o seguinte recado: não pense, Ester, que você vai escapar da morte só porque é rainha. Afinal, você continua sendo do nosso povo judeu. Se você não quiser falar pelo seu povo, Deus vai arranjar outro modo de nos socorrer, mas você e sua família morrerão. Pense, Ester, quem sabe Deus não fez isso justamente para você fazer a diferença e salvar você e a todo o nosso povo, Ester. Então Mardoqueu mandou essa mensagem para ela e isso fez ela ficar pensando: nossa, é mesmo a vontade de Deus para eu estar aqui, para salvar o meu povo. E Ester mandou uma resposta para Mardoqueu. Disse a ele que reunisse todos os judeus, que orassem e que jejuassem por 3 dias. E disse que ela, a rainha Ester, e também suas empregadas fariam o mesmo. E que depois disso, ela iria falar com o rei Assuero, ou rei Xerxes, que é a mesma pessoa. E que se ela tivesse que morrer, morreria, porque ela já tinha decidido que ela ia fazer dessa forma. Pensem, crianças, é claro que Ester teve medo. Chegar à presença do rei sem ter sido chamada podia custar a ela a vida, mas ela entendia que aquela era a vontade de Deus para salvar a vida da rainha Ester e de todos os judeus ali. Muito bem, na história da rainha Ester, vemos que ela deixou Deus usá-la para salvar os judeus, ainda que tivesse a possibilidade de morrer. Muito bem, terminados os 3 dias de jejum, Ester se vestiu das roupas mais lindas e ficou esperando em frente à sala do rei para ver o que aconteceria. Como vocês podem ver aqui na figura, ela ficou esperandinho ali do lado, esperando para ver se o rei a convidava e sabendo que isso poderia custar a vida dela. Se o rei estendesse o cetro para ela, significava que ela era bem-vinda à presença do rei. Se ele não estendesse, ela teria que ser morta, crianças. De lá do trono, o rei avistou a rainha Ester esperando lá fora da sala. O coração do rei encheu-se de amor por ela. Ele estendeu o cetro de ouro, crianças. Isso era um ótimo sinal. Ela entrou. Ela poderia entrar porque o rei a recebeu. Ela aproximou-se do rei, tocou na ponta do cetro e o rei perguntou: o que você deseja, Ester? Peço o que você quiser, que eu lhe darei, mesmo que seja metade do meu reino. O pedido de Ester foi: querido rei, eu vim convidar o Senhor, juntamente com Amã, se for da sua vontade, é claro, para um banquete que eu estou preparando. Será amanhã. O rei aceitou o convite. Amã ficou todo orgulhoso porque iria participar do banquete do rei e da rainha. Antes que terminassem de comer, já no dia da comidinha que Ester fez no maior capricho, né? O banquete para o rei e para Amã. Depois que terminaram, o que aconteceu? Ester pediu ao rei: querido rei, eu gostaria tanto que o senhor viesse novamente amanhã com Amã para um outro banquete que eu vou fazer. O rei sabia que Ester queria lhe fazer um pedido e ele estava curioso, crianças, para saber o que era. Concordou em ir ao segundo banquete. Amã, que não sabia que Ester era judia, ficou feliz da vida, nem sabia do parentesco dela com Mardoqueu. Então, chegou a hora do banquete. Amã e o rei foram ao banquete com a rainha Ester. Chegando lá no banquete, o rei tornou a perguntar para a rainha Ester: mas Ester, qual é mesmo o seu pedido? Peça-me o que quiser, eu lhe darei mesmo que seja metade do meu reino. Aí Ester aproveitou a oportunidade e disse assim: ó rei, eu só te peço uma coisa. Eu peço que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, pois existe um plano para matar todos nós. O rei olhou assustado para ela e falou: quem fez esse plano para matar vocês? Perguntou o rei espantado. E Ester respondeu: foi este malvado Amã. O rei ficou furioso com Amã
E o que Amã queria fazer com os judeus aconteceu com ele. Ele foi condenado à morte, crianças. Quanto aos judeus, foram todos livres da morte por um outro decreto que o rei assinou. Muito bem, essa história nos faz pensar um pouquinho mais sobre salvação. Vocês lembram do versículo da memorização de hoje, que diz que a vontade de Deus hoje para toda a humanidade é que todos sejam salvos? A história da rainha Esther, que se arriscou a própria vida para salvar os judeus, nos faz lembrar de Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer na cruz e para nos salvar. Desde que Adão desobedeceu a Deus lá no Éden, todas as pessoas, crianças, já nascem com pecado, já nascem com um coração pecador. A Bíblia nos afirma em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão separados de Deus, porque Deus é santo. Por isso, ele não suporta ficar perto do pecado. Mas Deus nos ama, criança. Nos ama de uma maneira muito especial. E ele quer que fiquemos perto dele. Ele quer que cada um de nós, um dia, possamos ir morar com ele no céu. E para isso, ele enviou Jesus para esta terra, o seu único filho, que nunca cometeu nenhum pecado, para morrer na cruz por nós. Então, ele mandou Jesus para morrer na cruz para poder nos salvar dos nossos pecados. Quem deveria ser morto por causa do pecado, crianças, éramos nós. Mas Jesus recebeu o castigo de morte em nosso lugar. A Bíblia diz em 1 João 1:7 que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E olha nosso coração, crianças, purificado de todo pecado. Passamos a ter um coração alegre, porque o sangue que Jesus derramou na cruz pode lavar todo o pecado do nosso coração, deixando o nosso coração limpinho, para podermos um dia então estar perto de Jesus lá no céu. Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ouça o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Jesus está vivo, crianças. Ele veio a este mundo para salvar toda a humanidade. A vontade de Deus é que ninguém se perca. A salvação, através da morte de Jesus, crianças, é um presente para você. Ser salvo é um presente que Deus mandou lá do céu, na forma de Jesus, que morreu na cruz, para nos salvar e nos dar o presente que é a salvação. Crendo que Jesus é o Filho de Deus, que morreu e que ressuscitou por você e recebendo-o como seu Salvador, você poderá um dia morar nas mansões celestiais junto com Deus e com Jesus. Todos nós podemos morar lá com eles. E então, você quer fazer isso agora, criança? Quer convidar Jesus para entrar no seu coração e salvá-lo de todo o pecado? Então vamos lá, feche os olhinhos e vamos fazer uma oração. Querido Deus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus e que morreu para nos salvar de todos os nossos pecados, que Tu és o nosso Salvador e que nos garante a vida eterna através do Teu sacrifício. A partir de hoje, Te aceito em meu coração. Em nome de Jesus, amém! Que bênção saber que mais crianças estão ouvindo a palavra de Deus, abrindo o coração e aceitando o convite para ter Jesus morando em seu coração para toda a vida. Vamos agora, crianças, fazer uma oração para agradecer pelo trimestre abençoado que tivemos, por tudo que aprendemos sobre a vontade de Deus e a bênção de sempre fazermos a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida, desde quando somos crianças. Quando você estiver, criança, em qualquer situação da sua vida, às vezes sem saber o que fazer, qual atitude tomar, como resolver algum problema, converse com Deus, fale com Ele, peça que se cumpra a vontade dEle. Certamente você estará agindo da melhor forma, na direção que Deus quer, e isto será o melhor para você. Oremos então. Querido Deus, te agradecemos por este trimestre, Pai, por tudo que aprendemos sobre a Tua vontade. Que possamos em todas as decisões da nossa vida sempre conversar contigo para saber qual é a Sua vontade para a nossa vida.
porque sabemos que ela é boa, perfeita e agradável e que tu queres sempre o melhor para seus filhos. Abençoa cada criança, Pai, que já está crescendo, sabendo dessa necessidade que temos, Pai, dessa dependência de estarmos na sua vontade, Paizinho. Abençoa cada criança, ajuda, dá sabedoria, dá graça para viver sempre em concordância com a tua vontade. Abençoa esse domingo, essa semana, abençoa todas as famílias que nos acompanharam nesse trimestre, Pai. É o que te pedimos e desde já te agradecemos, porque sabemos que é um Deus que responde nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, estamos chegando assim ao final de mais uma IBD e também finalizamos hoje o terceiro trimestre de 2020, conforme já conversamos. Desejo que vocês tenham um domingo abençoado por Deus, que saibamos sempre agir de acordo com a vontade de Deus. Desejo uma semana de paz e de bênçãos a todos vocês e suas famílias. Um beijo no coração de vocês e até mais!